Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais uma aula, tá bom? Hoje nossa aula é na quinta-feira. Sabemos que hoje é dia de Corpus Christi, porém nós seguimos o calendário municipal e foi dado no calendário municipal, tá? Foi dado o feriado para amanhã, tá? Foi colocado para pensar no final de semana. Então nós vamos amanhã estar descansando, entre aspas, né? E hoje nós estaremos tendo aula, tá bom? Conseguimos, tivemos alguns probleminhas, mas conseguimos aqui, tá? Como eu sempre digo, usando como base a coleção Inovar de Ciências Naturais, tá bom? Do sexto ano. Essa aula nós vamos falar sobre microscopia de luz e microscopia eletrônica, tá bom? Desde já eu peço a vocês que quem tiver alguma dúvida, pode mandar nos comentários que eu irei tirando as dúvidas ao decorrer da aula. É muito bom que você tenha nós tenhamos essa interatividade, tá bom aqui? Tá? Então, Jimmy, né? Boa tarde. Tem algumas outras pessoas que falaram aqui também alguma coisa. Vera Correia, boa tarde. Eu tô falando o nome que tá aqui. Boa tarde, Everaldo. Tá? Jéssica, boa tarde. Então, assim, pessoal, nós hoje vamos falar sobre microscopia. É um assunto novo que se encontra. Para você acompanhar esse assunto, você pode ir no capítulo 1 do seu livro, tá? Peço que todo mundo que esteja assistindo vá lá no capítulo 1, tá bom? Deixa eu só ver aqui se o pessoal recebeu. Tá bom? Só um minuto. Parece que o pessoal não recebeu. Então, pessoal, a gente vai fazer a aula de hoje. Não vai ser uma aula tão longa, tá? Vai ser uma aula mais tranquila hoje. Então, vamos lá. Você sabe que nosso organismo, né, ele é feito por células, não é verdade? Mas você sabia que quais são os tamanhos dessas células? Ivone, tudo bom, Ivone? Boa tarde. Então, pessoal, indo para a aula em si. Então, esse capítulo que nós vamos estudar agora fala sobre células, tá bom? Aí você imagine, vamos lá. Imagine que o nosso corpo ele é feito por várias células, tá bom? Essas células elas são responsáveis por compor desde a nossa pele, nosso tecido, né, a pele, desde nossos órgãos, até mesmo vírus, bactérias são células, tá? Então o que acontece? Essas células elas são muito pequenas, muito pequenas. São células muito pequenininhas. Então imagine uma régua. Você pode ver aí na página 15, tá? Imagine uma régua. Você tem uma régua. Essa régua ela vai mostrar os centímetros. Um centímetro para o outro. Nós vamos ver que tem 10 tracinhos. 10 tracinhos desses, né, formam 1 centímetro. E cada tracinho desse, a distância de um tracinho para o outro, é 1 milímetro, tá? Então eu tenho 1 milímetro, eu tenho 1 centímetro, eu tenho 1 metro, eu tenho 1 quilômetro, tá bom? Então o que acontece? Certo, Renato, é por causa que eu vejo o nome Ivone, então eu falo o nome que tá aí, tá? Mas tá bom. Olha lá, então vamos lá. Então, quando eu tenho a distância entre 1 milímetro e outro, eu tenho que olhar que eu também vou ter
aí dentro, certo? Eu vou ter aí dentro uma distância, tá? Mas eu consigo olhar a olho nu essa distância? Não, eu não consigo olhar a olho nu. Então eu vou precisar de alguns equipamentos que vai me ajudar a olhar, tá bom? Então esses equipamentos, eles vai fazer o quê? Vai ampliar a figura. Imagina que você está olhando no celular, se eu pego o celular e eu faço esse movimento nele, ele vai ampliar a figura. Mas eu na vida real, não vou nem dizer na vida real, mas vou dizer no nosso olho, não tem como eu pegar um livro e aumentar uma tela, um negócio, uma bactéria e aumentar o olho nu, não tem como, né? Então o que acontece? Isso acontece por quê? Porque quando eu olho, eu não vejo, porque o meu olho ele consegue ver até uma determinada, vamos dizer assim, profundidade, né? Um determinado tamanho. Mas a partir do momento que eu chego e eu consigo pegar, tá? Essa bactéria e por meio de um equipamento aumentar ela para que fique visível, aí já é outra história, tá? E para isso, para olhar essas coisas muito pequenininhas, né, eu uso um equipamento chamado microscópio. O microscópio nada mais é do que a junção de duas palavras. Micro, que é pequeno, scópio, que é vejo. Então eu vejo uma coisa pequena, muito pequena, tá bom? E o estudo das células humanas só foram começar a ser feito de forma mais concreta a partir do desenvolvimento do microscópio, tá? Então, no caso, qual é a importância de ter um microscópio? É muita, porque tem coisas que a gente não consegue ver, por exemplo, células de doenças, algumas outras coisas a gente não consegue ver de forma nítida a olho nu. E muitas vezes nós usamos, por exemplo, uma lupa, que é um instrumento de aumento, né? Ele vai aumentar ali, mas vai ser pouco aumento. Por isso que foi desenvolvido o microscópio com dois tipos de lente que nós vamos ver daqui a pouco, tá bom? Então, qual a importância das lentes de aumento? O objetivo delas é desenvolver uma noção de escala e compreender a importância das lentes como tecnologia de informação para estudo de objetos em escala microscópica. Então, toda vez que eu tenho uma coisa microscópica, muito pequena, eu preciso de uma lente de aumento. Tá? Essa lente de aumento, ela vai ser dada geralmente por dois tipos, certo? E no caso, mas o mais interessante, né, é que o meu olho humano, ele não vai conseguir distinguir, como o texto diz aqui na página 15, ele não vai conseguir distinguir objetos menores que a 10ª parte de 1 milímetro. Então, no caso, eu não consigo distinguir objeto que tem a 10ª parte de 1 milímetro. Se eu pegar 1 milímetro e eu destrinchar ele em 10, eu não vou conseguir identificar o que seja aquilo, certo? Não, Thomas, é a live do 6º ano. A do 7º ano vai começar daqui a pouco, viu? Então, a partir daí, o homem começou a criar material para conseguir ver. Por exemplo, uma lupa de mão, uma lupa daquelas que geralmente o pessoal usa nos desenhos, como detetives usam, né? Lá uma lupa redonda com cabinho, certo? Que é o que aparece como item de procura no Google. Você vê uma lupazinha, certo? Uma lente de aumento, que ela usava uma lente de aumento, ela consegue ver umas coisas como uma moeda pequena, detalhes de uma moeda pequena, né? Algumas coisas como tipos de formiga, alguns detalhes de tecido, aumenta, mas microscópico, que vai muito menor, não, tá bom? E basicamente não existe só esses dois, mas existem basicamente dois tipos de microscópios, certo? Que são utilizados hoje no estudo das células. São os microscópios de luz e o microscópio eletrônico, tá? O microscópio de luz,
Porque o microscópio de luz, ele é visto como mais famoso pelo modelo, por tudo que ele parece ali. Ele é visto mais famoso por isso, porque ele é o mais usado. O microscópio eletrônico é muito caro para se fazer um e precisa, tá bom? E vai precisar que você esteja dentro de uma faculdade, alguma coisa do tipo, e tem todo o manejo e tal, a gente vai ver daqui a pouco, tá? Olha, as células, Ivone Celestino, né? As células, que perguntou assim, qual é o tamanho de uma célula mais ou menos? A célula, ela não é medida em milímetros. A escala que uma célula é medida é um micrômetro, tá? O micrômetro é 1/1000 de milímetro, tá? Então eu tenho um micrômetro, é o que? 1/1000 de milímetro. Então, minha gente, é muito pequenininho, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Um milímetro é 1/1000 de milímetro. Então, se eu pego 1 milímetro e dividir em 1000 partes, eu tenho um micrômetro, tá? Que é uma escala microscópica. Geralmente as células elas são medidas em micrômetros, tá? Então o que acontece? Dentro dessa escala do microscópio, eu tenho que olhar o quê? O microscópio, ele tem algumas particularidades. Por exemplo, no microscópio ele usa 2 tipos de lente. A lupa ela usa só um tipo de lente, tá certo? Que é uma lente ocular. Já o microscópio não, ele usa 2 tipos. Uma lente ocular, que fica próximo aos olhos, e embaixo, certo? Mais embaixo aqui eu tenho como se fossem os olhos, eu vou descendo, e embaixo eu tenho uma lente chamada lente objetiva. Essas lentes objetivas, elas vão aproximar ainda mais, tá bom? E nós vamos falar aqui, estamos na página 16, viu? Acompanha aí. E nós vamos falar um pouco sobre esse microscópio de luz, porque ele é o mais usado, é o mais comum. Você chega no laboratório, você vê, a primeira coisa que você vai ver vai ser um microscópio desse, tá? O microscópio de luz é chamado assim porque ele utiliza a luz para iluminar os objetos em observação e propiciar seus estudos. O microscópio atual contém um conjunto de lentes de aumento. Como eu falei, uma lente ocular, né? Na parte superior, onde eu coloco o olho perto, e uma objetiva que é voltada para o objeto observado. Então, uma perto do meu olho, uma perto do objeto que eu vou observar, e assim eu vou ter essa aproximação, tá? Para ser observado ao microscópio de luz, o material deve ser fino o suficiente para ser atravessado pelo feixe de luz. O material deve ser colocado em uma lâmpada de vidro transparente e coberto cuidadosamente com outra pequena lâmina, chamada de lamínula, tá? Que é muito fina. Então, no caso, eu tenho 2 lâminas uma em cima da outra e um material no meio. E o material tem que estar fino o suficiente para que a luz consiga atravessar o material. Se for grosso, eu não consigo olhar porque eu não tenho iluminação, tá bom? Acabei de explicar o tamanho da célula, viu? Aí varia, tem células que são um pouco maiores, tem células menores, mas aí depende das células, tá? Então, o que acontece? Nesse tipo de microscópio, nós podemos... Claro, hoje nós temos microscópios que cada dia estão ficando mais potentes, certo? Mesmo esse ocular, que você coloca o seu olho e vai lá olhar. Eles estão ficando mais potentes. A cada tempo eles ficam mais potentes por causa das lentes estão se aperfeiçoando. Por exemplo, lente de óculos mesmo estão sendo aperfeiçoadas todos os dias, né? Então, no caso, essas lentes dos microscópios também estão sendo atualizadas, né? Nesse microscópio a gente pode fazer o quê? Nós podemos estudar células do organismo de seres vivos ou fixados, isto é, que passam por um processo no qual a atividade vital é interrompida, tá? Vivos é que eles não faz nada, e fixados é que eles ficam estáticos porque o processo de vida deles foi tirado, tá? Alguns materiais, como a folha de uma árvore ou um pedaço de
e um órgão animal precisam ser cortados em finas fatias antes de serem observados. Diversos materiais precisam também ser colorados, pois muitos tecidos ou células não contêm pigmentos naturais e são difíceis de serem visualizados ao microscópio. Então, no caso, para eu ver algumas coisas que são transparentes, eu preciso colocar uma coloração. Então, eu coloco essa coloração, ele vai criar uma cor e eu vejo ele por causa daquela cor, tá bom? Vamos ver aqui. Pronto, então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre as peças agora na página 17. Tem um desenho de um microscópio, certo? Esse microscópio que está aqui é um padrão de um olho, tá bom? O mais comum é o de 2 olhos, mas existe esse só de um olho também, tá? E aqui ele vai estar dizendo algumas partes, tá bom? Eu vou começar de cima para baixo e você me acompanha. A parte de cima, onde eu coloco o olho, é onde fica a lente ocular. É por onde a pessoa consegue observar o material, tá bom? Abaixo disso aí, se você seguir, nós vamos ter uma cabeça onde é fixada as lentes oculares e nós vamos ter uma pecinha embaixo que ele gira, mudando as lentes objetivas, que no caso que é chamado de revólver, né? Ó, agora tem algumas mais, mas geralmente tem 3 lentes objetivas de tamanhos diferentes, tá bom? O revólver, tá? A lente fica na ponta do revólver, então no caso eu tenho um revólver, ele mexe mudando as lentes e na ponta eu tenho as lentes objetivas. Eu vou ter o braço que segura a parte que eu vou observar, né? Que é onde fica a lente ocular, a cabeça e o revólver, e eu vou ter logo após algumas coisas, tá bom? Abaixo do braço eu vou ter um parafuso de ajuste de foco, tá? Ali vai ser onde eu vou ajustar o meu foco, tá legal? Vai ser onde a gente vai conseguir fazer o ajuste de foco, tá? Em escala macro e micro, tá bom? Que é um ajuste maior e um ajuste bem fino, menor. A mesa, tá bom? Onde se coloca a lâmina pode se chamar de mesa ou platina, tá bom? Que é onde coloca a lâmina para se observar. Abaixo da mesa eu tenho uma estrutura, certo, que é chamada de diafragma. O que é o diafragma? Nada mais é do que uma coisa que eu abro ou fecho a quantidade de luz emitida no objeto. Muitas vezes eu preciso fechar. Abaixo, já na base, tá bom? Do microscópio de luz, eu vou ter onde sai a luz. A luz sai dali, passa pelo diafragma, passa pela lente, pela lâmina, perdão, passa pela lente objetiva, vai até a lente ocular e você consegue ver e você ajusta para que ele chegue mais perto. Quando voltarmos às aulas presenciais, eu pretendo levar um microscópio para vocês observarem algumas coisas. Dando certo, a gente leva e vocês conseguiram ver e identificar melhor. A gente tira uma aulinha prática para fazer isso, tá? Atualmente, há microscópios de luz capazes de aumentar a imagem de amostra em até 2.000 vezes. Então, no caso, eu tenho uma amostra aqui que ela é bem pequenininha e eu aumento ela 2.000 vezes, né? Para saber qual é o aumento da imagem em relação ao objeto observado, deve-se multiplicar o poder de aumento da lente objetiva pelo poder de aumento da lente ocular. Assim, se a lente objetiva tiver um aumento de 10 vezes e a lente ocular também, a imagem do material por esse sistema de lentes terá o tamanho igual a 100 vezes. Né? Então, assim, eu tenho um negócio, vamos colocar um bichinho bem pequenininho, tá? Que vale 1. Se eu pegar uma lente objetiva que vale 10, que ela aumenta 10 vezes, e colocar mais uma lente ocular que é 10 vezes, eu vou aumentar esse objeto em 100 vezes, tá? A conta é fácil, multiplico a quantidade de aumento da lente objetiva por a quantidade de aumento da lente ocular e vai dar o tamanho do material, tá bom? É uma conta bem fácil. A próxima página nós vamos ver, né, algumas outras coisas. Vamos lá, passa para a próxima página aí, página 18 agora. Ele vai pedir o livro para analisar 2 imagens a seguir, tá? E vocês vão ver que é bem interessante.
como é que eu faço? Tem no livro essas imagens, que são imagens de células. Aí fala, mas como é que com uma câmera comum eu consegui tirar? A câmera deu zoom? Não. Há certo tipo de microscópios que eles aceitam ser acoplados a uma câmera acoplar. Então, no caso, eu tenho lá, em vez de eu colocar o olho, eu vou colocar a câmera. A câmera ela vai captar a imagem, tá? E essa imagem eu vou fazer o quê? Eu vou tirar uma foto, tá bom? Então, a partir disso daí, eu tenho o quê? Eu tenho as fotomicrografias, que são fotos tiradas nada mais, nada menos do que tiradas de um microscópio. Tá? Por isso que eu consigo ver células. E por base dessas fotos, as pessoas começam a desenhar, né? Então, no caso, eu consigo ver a célula e quando eu tiro a fotografia, eu posso depois fazer uma ilustração dizendo o que é cada coisa, tá? Como, por exemplo, aí, o primeiro é uma foto. A segunda, a imagem B, já é uma ilustração, uma representação esquemática simplificada, mostrando as partes principais da célula. Então você olha aí, você vai ver que a cor é semelhante, mas fala que é de fantasia, né? Porque provavelmente essa célula é transparente, então colocou algum pigmento. Aí fala aqui, ó, na fotomicrografia de várias células de uma pessoa. Essas células foram fixadas e coradas, facilitando a visualização de uma estrutura, ampliando cerca de 2.000 vezes. Então pegaram uma célula, jogaram um corantezinho para ela ficar corada de uma cor diferente, por isso que eles colocam as cores parecidas com o do corante. Mas no caso você está vendo a célula e é bem interessante, né? Por meio disso você consegue estudar melhor as células, tá? As três partes mencionadas, no caso da célula, né, são o quê? A membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. São tipos das células dos animais, tá? Então, das células dos animais, nós temos essa base, que são o quê? Que são a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, tá? De uma membrana animal. Das plantas e dos fungos, e também de muitos organismos formados por apenas uma célula, unicelulares, então nós somos multicelulares, tá? Já, nós vamos ver mais na frente, tá? Já as unicelulares, como as amebas, que vivem em ambientes aquáticos, elas são formadas basicamente por isso, tá bom? Deixa eu ver aqui. Perguntaram alguma coisa. Não. Amanhã não tem aula não. Perguntar se vai ter aula amanhã, não tem não. Isso mesmo, não vai ter aula amanhã, tá bom? A aula está sendo hoje, então nós não vamos ter aula amanhã, tá? Simples e prático. Eu não vou dar aula 2 dias, não estou dando aula no feriado, né? Pera aí, pelo amor de Deus, né? Me ajuda aí. Mas como hoje não está sendo feriado, amanhã será feriado, tá bom? Pense assim. Na página 19 nós vamos ver uma fotomicrografia mostrando uma ameba. Que foi colocado corante para ver, no caso, elas, tá bom? Então, ó, pessoal, você consegue ver, ela é uma foto, não é outra coisa não, né? Tá? Então, vamos lá. Vamos para a próxima. Agora vamos para a página 20. Na página 20 e na página 21 vai ter um texto que eu acho bem interessante que vocês leiam, que é falando muito da origem do microscópio, tá? Então, por favor, leiam esse texto, tá? Não vai ter atividade desse texto, mas leiam, tá? Vamos agora para a página 22. Então, resumão, tá? Do que nós vimos até agora. A célula é muito pequena, para isso eu preciso de um equipamento para ver. Esse equipamento é um microscópio, que tem duas lentes, uma objetiva e uma ocular. Ocular perto do olho, objetiva embaixo, apontada para o objeto que eu estou olhando. Ele precisa de luz, então a camada que vai ser cortada dessa célula tem que ser bem fininha e colocada em duas lâminas, uma lâmina e uma lamínula por cima, bem fina, que para passar a luz eu consigo ver. Tá? Algumas células você não consegue ver a olho nu,
mesmo no microscópio, porque elas são transparentes. Então se joga um corante específico e ela cria uma coloração para você conseguir estudar, tá? Então vamos lá. O microscópio eletrônico. A microscopia eletrônica. Por que foi criado um objeto tão grande que precisa tantas essas coisas de mais potência? Porque nós temos organismos que ainda são menores do que eu vejo num microscópio, né? Então, assim, tem objetos que eu vejo no microscópio, tem objetos que eu não consigo ver nesse microscópio, porque são muito pequenas. Então, eu tenho o que? O microscópio eletrônico, né? O estudo das células por meio de microscópio de luz permitiu esclarecer um pouco a respeito de como são as células. Mas o entendimento mais completo da estrutura celular foi possível após o desenvolvimento do microscópio eletrônico, por volta de 1930. O microscópio eletrônico permite aumentar a imagem do material em mais de 100 mil vezes. Lembra lá do microscópio de luz? 2.000 vezes. 100 mil vezes. Essa imagem ampliada pode ser vista em uma tela de forma semelhante ao que ocorre no monitor do computador, certo? Mas tem alguns que eu mandei até na atividade que tem como eu olhar para um visor, né, para ajustar algumas coisas, mas esse visor também vai ser de imagem, né? Não vou estar vendo a célula mesmo, eu vou estar vendo a imagem, tá? E permite aumentar, né, em 100 vezes. Nesse tipo de microscópio não pode se analisar material vivo, somente material fixado. No outro eu consigo ver material vivo. Nesse tem que ser fixado, tá? Porque ele não vai ficar rodando atrás. Já nesse outro tem como você ajustar e acompanhar o movimento. É possível obter fotografias e imagens observadas na tela, as eletromicografias, tá? As imagens obtidas nesse microscópio podem ser tratadas por programas especiais de computador. Por exemplo, é possível colorir a imagem para identificar estruturas dentro de uma célula. Então, no caso, o computador ele vai entender algumas coisas e ele vai colorir automaticamente para você conseguir ver o que está acontecendo ali, tá bom? Existem basicamente dois tipos de microscópio eletrônico. Existem mais, mas a gente vai ficar por aqui porque se você for se aprofundar, é lá mais para frente, tá bom? No ensino médio, quando você for fazer uma faculdade, se for fazer na área, você vai ver isso. O microscópio de transmissão de varredura. O microscópio de transmissão são analisados cortes ultrafinos de células. E no de varredura são analisados a superfície das células. Transmissão, cortes finos, varredura, superfície. Tá? Na página seguinte, na página 23, vocês vão ver o que? Compare as imagens a seguir. O mesmo material, células de sangue humano observadas ao microscópio de luz e nos dois tipos de microscópio eletrônico. Aí se você olhar na imagem, você vai ver, na imagem A eu vou ter, né, células sanguíneas humanas observadas ao microscópio de luz colorida artificialmente. Então aqui eu tenho células coloridas artificialmente, tá? Você vê que o glóbulo branco não é branco, porque ele é colorido. Então ele cria uma cor diferenciada dos glóbulos vermelhos. Na imagem B, eu vou ver um microscópio eletrônico de varredura. Varredura olha por cima da célula, né? A superfície, que também foi colorido artificialmente. Uma ampliação de 2.500 vezes, tá? Então você vê que aqui tem 2.000 e 2.500 vezes aumenta e chega mais perto, eu consigo ver os glóbulos, né, que foram coloridos. No C, nós vamos ter o glóbulo branco observado ao microscópio eletrônico de transmissão, que também foi colorido artificialmente, tá? Só que com ampliação de 5.000 vezes. Eu tenho o glóbulo branco, 2.500, e ele amplia um corte dele em 5.000 vezes, tá? Então, o microscópio eletrônico ele possibilitou a compreensão das estruturas da célula, coisa que eu não conseguia ver com o microscópio de luz, tá? Porque eu consigo ver cortes da célula, eu consigo estudar dentro da célula, tá bom? Então,
A diferença básica é essa, tá? A diferença básica é essa. Deixa eu ver aqui. A diferença básica da célula é essa. Dos microscópios. Um consegue ver 2.000 vezes determinado tamanho. No outro eu consigo ver a superfície da célula muito mais próxima, ver detalhes da superfície. E do outro eu consigo ver cortes. Então eu consigo estudar a célula por fora e por dentro de forma melhor, tá bom? Lembrando que ele só dá imagens pretas e brancas que são coloridas artificialmente. Então você vê uma imagem de um microscópio eletrônico, ele é colorido artificialmente, tá? Eles pegam mais ou menos o que é a cor e colocam ali, tá bom? Pronto. E por hoje é só. É só isso muito, né? Que estamos a meia hora aqui. Então, pessoal, é isso. A aula de hoje é essa. Passei uma atividadezinha aí, tá bom? Que são 4 questões, coisinhas tranquilas, que tem como referência esse texto que nós estudamos na página 14 e a página 23, tá bom? E, por favor, peço a vocês de todo o coração, estude, faça atividade, tá bom? Essa atividade, vocês vão olhar. Olhem também lá nossa sala de aula, lá no Google Sala de Aula, tá? Também irei mandar lá e lá eu mandarei a data. Essa atividade aqui, tá bom? Todos devem me enviar no sábado. Você vai fazer hoje, tá? Cabeçudinho. Faz hoje e você vai me mandar no sábado até o meio-dia. Não é para me mandar antes. Preste atenção. É para me mandar no sábado. Tá bom? Mande até meio-dia no sábado. Eu não vou olhar antes. Tá bom? Então me mandem no sábado. Avisa pro pessoal todinho, sábado, só sábado. E não envie no grupo. Atividades têm que ser enviadas no privado. E preste atenção no grupo e no Google Sala de Aula, que eu vou mandar algumas coisinhas lá, né? Então, na atividade, 14 a 23, viu, Maria Penha? Acho que é Renale. É Renale? Sei não, mas, enfim. É da página 13 à página 23, tá? E você só vai me mandar. Quem tiver no Google, quem não tiver Google Sala de Aula, vai me mandar pelo WhatsApp. Mas quem tiver Google Sala de Aula, eu vou pedir que me mandem no Google Sala de Aula e vocês vão ver lá. Eu vou explicar bem direitinho para vocês no grupo, tá bom? Então, valeu, até a próxima, tchau!